Alguém me diz: eu tenho saudade do primeiro amor. Eu não tenho saudade do primeiro amor. Ou você traz ele com você, ou você vai ter que estar toda hora buscando ele em algum lugar que você substituiu por alguma coisa. Não, mantenha esse fogo aceso, irmão. Esse fogo contínuo de sacrifício diário representava o arrependimento, a devoção da nação. Amém? Esse fogo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz que o Senhor é um fogo consumidor. Diz que o Senhor está abalando o que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. E como que o Senhor abala? Queimando, irmãos. Porque quando você começa a queimar tudo perto de você. Toda impureza começa a queimar. Amém? Ele não brigou com os três, porque os três não tiveram uma revelação de quem Jesus era. Quem teve foi Pedro. Então, às vezes você fica: por que Deus cobra mais de mim do que de outros? Na realidade Deus não cobra. É porque as demandas do céu são para os íntimos. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não entregou a chave para Tiago, Deus não entregou a chave para João. Ele entregou a chave, sabe para quem? Para Pedro. Por isso que ele chegou lá e disse: Pedro, você não pode dormir não, cara. Mas ele está dormindo também, olha ali, ó. Mas eles não tiveram a revelação que você teve. Por isso, quanto mais revelação você tem, mais responsável você se torna. Quanto mais você sabe de Cristo, mais responsável você é. Não deixa a lâmpada de Deus se apagar perto de você, querido. Fique esperto. Mantenha o fogo aceso. Essa postura invoca diligência e devoção. É uma diligência que é uma coisa contínua, todo dia. Você tem que tirar a cinza e botar lenha. Tira a cinza e botar lenha. Tira a cinza e botar lenha. É uma diligência e uma devoção contínua. É algo contínuo, querido. Não é um culto que eu vou. Não é porque apaga as luzes eu vou entrar na presença de Deus. Não é porque toca a música, porque faz o fundo do teclado. Você acha que o Reuel vem para fazer fundinho? Se fosse para fazer fundinho, eu trazia um CD. Nós estamos ministrando, irmãos. Entenda o que é um instrumento na sua mão, o que é um microfone na sua mão. Entenda quando você estiver diante de pessoa, e quando Deus entregar o coração das pessoas para você, cuidem com isso, porque Deus está entregando para você a coisa mais importante que as pessoas têm: o seu coração. Por isso Deus nunca deu autoridade para um homem governar sobre outro. A autoridade não é sobre, é em favor. Quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, não diz que ele manda nela, diz que ele exerce a autoridade em favor dela. A autoridade sempre é em favor do outro. E quanto mais Deus te levantar, fique esperto, mais você vai ter que servir. Quando Deus começar a te dar dinheiro, presta atenção, pergunte por quê. Porque tem um propósito. Tem um propósito. Alguém me disse: você não tem medo da fama? Não, eu não tenho, porque eu tenho um propósito para ela. Você não tem medo do sucesso? Eu não tenho, porque eu tenho um propósito para ele. Quanto mais Deus me levantar, mais eu vou falar, em mais lugares de influência eu vou estar, em mais estados, em mais nações eu vou entrar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa postura de fazer isso diariamente é diligência e devoção. E se eu tenho essa prática, certamente eu terei clareza na função. Amém? Amém? Agora, por que Nadab e Abiú morreram em Levíticos capítulo 10, versículo 1 e 2? Porque certamente eles dormiram. Com certeza eles dormiram. Certamente eles deixaram o fogo apagar. E aí sabe qual é o problema? É que se você deixar o fogo de dentro apagar, você vai lá fora, acende um foguinho e traz para dentro da igreja para tentar manter o fogo aceso. Nadab e Abiú morreram porque eles deixaram o fogo apagar, e eles entraram com um fogo estranho. Você não pode entrar na presença de Deus com fogo, porque é Ele que te acende. Você não pode produzir o que você foi chamado para atrair. Você pode ter formas,
Você pode ter música do fogo, você pode apagar as luzes para que o fogo venha. Você pode acender luz, você pode trazer pessoas que têm fogo, mas o fogo sempre é de dentro para fora, nunca vai ser de fora para dentro. Você pode usar formas, usar meios. Eu já corri atrás de incêndio. Falava, lá tem avivamento, eu ia. Lá tem avivamento, eu ia. Até que um dia o Senhor disse, o fogo que você busca está dentro de você. Vá para a sua casa, entra no teu quarto, e eu vou te acender. Não corra mais atrás de incêndio, seja um incendiário você. Quando você perceber que o fogo, alguém me pediu esse dia, pastor, ora por mim, transfere a unção. Eu dei meu lenço para ele. O que foi? Eu disse, chore. Ele disse, não, eu passei esse trabalho todo para te dar agora, de bobeira. Não, você tem que chorar o que eu chorei. Você tem que viver o que a gente vive. Você tem que viver debaixo de perseguição, debaixo de tentação, debaixo de fuga, fugindo toda hora. Entenda o que eu estou te dizendo. Não produza um fogo estranho. Nadab e Abiú, certamente eles deixaram o fogo apagar. E o Senhor está clamando por homens e mulheres que ouçam o que Ele está dizendo, para que o fogo não apague. Depois você lê, anote aí, Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21, que o Senhor deu ordem perpétua para que o fogo nunca apagasse. Depois você lê Levíticos 24, versículo de 1 a 3, quando o Senhor deu ordem perpétua para que eles não deixassem o fogo apagar. Êxodo 27, 20 e 21 e Levíticos 24, de 1 a 3, esse fogo contínuo com o seu sacrifício diário. Sabe o que ele representava? Ele representava arrependimento, ele representava a fé da nação, ele representava a devoção diária, a adoração diária. Por isso que ele não podia apagar. Toda manhã o sacerdote, toda manhã, esse fogo, ele tinha que ser reaceso, ele não podia apagar. Por isso que o Senhor deixou claro, não deixe apagar um pavio que fumega. Não deixe apagar. Se tiver que parar o serviço, pare. Se tiver que parar culto, pare. Mas por favor, não deixe o fogo apagar. Não adianta, a igreja estar cheia de gente vazia. Nós precisamos, se tiver que parar uma reunião para fazer uma reunião de oração, façam isso. Se você tiver que chegar mais cedo na empresa para ter meia hora de busca, para que você seja aceso naquele dia, para que você resolva os seus problemas incendiados, por favor, faça isso. Alguém me diz, eu tenho saudade do primeiro amor. Eu não tenho saudade do primeiro amor. Ou você traz ele com você, ou você vai ter que estar toda hora buscando ele em algum lugar que você substituiu por alguma coisa. Não, mantenha esse fogo aceso, irmão. Esse fogo contínuo de sacrifício diário representava o arrependimento, a devoção da nação. Amém? Esse fogo que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, diz que o Senhor é um fogo consumidor. Diz que o Senhor está abalando o que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. E como que o Senhor abala? Queimando, irmãos. Porque quando você começa a queimar tudo perto de você. Toda impureza começa a queimar. Amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 33. Oh, aleluia. Eu já vou terminar. Há um tempo atrás Deus falou isso conosco. Há um tempo atrás, uma conferência de fogo, Deus falou isso conosco, que quando Ele criou a terra, Ele colocou 4 elementos nela: terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos cientificamente são comprovados. A terra foi criada e ela tem 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Agora, quando Deus criou o homem, Ele também colocou esses 4 elementos no homem. O homem é feito da terra. Deus soprou ar. É comprovado que 68% do organismo humano é água. Só faltava o fogo. E aí apareceu João Batista dizendo: olha,
eu vos batizo com água, mas após-me está vindo um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, a terra, ela só responde à profecia de um profeta que carrega os 4 elementos. Por isso que você às vezes diz, mas por que eu falo e não acontece? A terra precisa reconhecer que os 4 elementos estão em você. Por isso que Jesus disse, eu vim trazer fogo, e eu gostaria que vocês já estivessem incendiados. Leia Lucas capítulo 12. Nós já vamos em Isaías 33, leia ali Lucas capítulo 12. Deixa Isaías 33 marcado, eu já volto aqui. É Lucas 12 mesmo, Jesus? Não é. Lucas 12, versículo 49 diz assim: vim lançar fogo na terra, e o que eu mais queria é que vocês já estivessem acesos. Agora volte em Isaías 33. Isaías 33, versículo 13 diz assim: ouvi, vós que estáis longe, o que tenho feito, vós que estáis perto, conheceis o meu poder. Isaías 33, versículo 14: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí diz, quem vai habitar? O que anda em justiça, e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho da opressão, e que sacode as suas mãos para todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Quem habitará no fogo eterno? Por favor, não deixe a lâmpada apagar perto de você. Quando você perceber, verdade, isso acontece com a gente direto. De vez em quando dá uma doida na gente, e eu digo, olha, eu não vou, eu vou ficar em casa. Desmarco tudo. Eu percebo que a glória não é mais a mesma. Eu percebo que eu entrei no automático. Eu percebo que eu só viajo, prego, vendo um livro e venho embora. Eu percebo que as coisas estão se tornando chatas. Eu tenho que parar e refazer tudo de novo. Irmãos, não deixe a lâmpada se apagar. Deus está procurando pessoas que ouçam o que Ele está dizendo. Parem as suas atividades, se for preciso, um pouco, diminua o passo. Esses habitarão no fogo eterno de Deus, e esse é o comportamento de quem habita no fogo eterno. Sabe, no judaísmo os rabinos enfatizam o significado desse fogo, que é um fogo alimentador que vence as trevas, que simboliza a vitória do homem sobre suas paixões. O fogo consumidor, o homem que vive no fogo consumidor, ele vai ter vitória sobre as suas paixões. Vai ter vitória sobre as suas paixões. Todos nós, irmãos, todo mundo que está nessa sala, quem está assistindo por internet, quem vai assistir os vídeos depois, todo mundo tem uma mazela na vida. Todo mundo tem os seus fantasmas e as suas mazelas. Mas quando você vive no fogo de Cristo, o fogo vai consumir as paixões que não são de Deus. Vai consumir você e vai tornar você mais purificado para o Senhor. A cada manhã o sacerdote colocava a lenha no altar. Esse termo, irmão, a cada manhã, fala de um renovo que rompe das trevas. À noite, amanhece, ele vai lá e renova. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Ninguém vai viver na presença de Deus sem fogo, irmão. Sem fogo você é um crente emocional.
Sem fogo você é um crente pedinte. Você está na fila dos pedintes, não na fila dos intercessores. Sem fogo você está sempre reclamando e frustrado de coisas que Deus não te deu. Esse fogo era para lembrar quando Deus falou com Moisés na sarça. Por isso que eles mantinham o fogo aceso, para lembrar quando Deus deu início, apertou o start, deu início da libertação do povo do Egito. Esse fogo apontava para uma coisa que Deus fez primeiro, falava de um começo. Amém? Amém, irmãos? Então, por favor, não deixe o fogo apagar. Lembra quando Jesus foi para a cruz? Ele levou 3 discípulos para dormir com ele, não, para orar com ele. E os 3 dormiram. Você lembra? Você lembra? Tá? Depois você lê Mateus 26, versículo 40 e 41. Jesus chega, os 3 estão dormindo. E ele chega, e ele não briga com os 3. Ele olha para Pedro e diz: Pedro. Mas tinha 3 dormindo. Mas ele brigou, foi com Pedro. Por quê? Porque Pedro, há dias atrás, tinha tido uma revelação de quem Jesus era. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o Senhor diz: Tu és Pedro, e eu te darei uma chave, que o que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Porque não é a terra que liga o céu. O que Deus manda você ligar na terra é porque Ele já ligou no céu. Ele não brigou com os 3 porque os 3 não tiveram uma revelação de quem Jesus era. Quem teve foi Pedro. Então, às vezes você fica: por que Deus cobra mais de mim do que de outros? Na realidade Deus não cobra. É porque as demandas do céu são para os íntimos. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não entregou a chave para Tiago. Deus não entregou a chave para João. Ele entregou a chave, sabe para quem? Para Pedro. Por isso que ele chegou lá e disse: Pedro, você não pode dormir não, cara. Mas ele está dormindo também, olha ali, ó. Mas eles não tiveram a revelação que você teve. Por isso, quanto mais revelação você tem, mais responsável você se torna. Quanto mais você sabe de Cristo, mais responsável você é. As demandas dos céus são para os íntimos. As exigências de Deus são para os íntimos. Deus não exige nada de crente que não é devoto, de crente que não é compromissado, de crente que é irresponsável. Essas pessoas Deus não exige delas. Mas aqueles que chegam mais perto, aqueles que são mais íntimos, sabe? Eles não têm mais vida. Vou repetir, eles não têm mais vida. A sua vida não lhe pertence mais. Eles fizeram um voto. E quer saber o que eu acho? Lá no Mevan a gente tem ministério de restauração. Mas eu acho que Deus não quer te restaurar. Ele quer te matar para a vida de Cristo nascer em você. Deus não pode usar um homem vivo. Deus não pode usar uma mulher viva, porque vai usar um ministério para si. O ministério não é seu, querido, é você que é do ministério. O chamado não é seu, é você que pertence ao chamado. Porque se você achar que o chamado é seu, você vai usar ele para você. Mas quando você entende que você é do chamado, amém? Vamos começar assim hoje. Amanhã a gente continua. Deixe seu like, compartilhe. Assim outras pessoas também serão alcançadas. Com isso, você nos ajuda a evangelizar.